vídeo anterior, nós vimos o pensamento de Immanuel Kant, talvez aquele que melhor tenha traduzido os postulados do motivo religioso básico da natureza e da liberdade. Mas nós temos no francês Auguste Comte um representante significativo dessa cosmovisão que separava fé e razão, que separava o imanente e o transcendente, expulsando o último lá para a periferia do pensamento. Então, vale a pena acompanharmos agora as ideias principais de Auguste Comte. E vamos começar com uma breve biografia deste pensador francês. Ele é um filósofo que viveu entre 1798 e 1857. Estudou na Politécnica da Université de Montpellier, obtendo conhecimentos em matemática e física. E ele é considerado como fundador da sociologia moderna. E seu nome, porém, está umbilicalmente associado ao movimento do qual ele foi o grande expoente, que é o chamado positivismo lógico. Positivismo que está expresso, inclusive, na bandeira brasileira. Aquele lema ordem e progresso era um dos mantras dos positivistas lógicos, ou seja, dos discípulos de Auguste Comte. Nas universidades, muitas vezes os professores discutem métodos e técnicas de pesquisa, classificando alguns como positivistas e, claro, recebendo aquela pecha negativa, e outros como não positivistas, mesmo que, no fundo, eles sejam positivistas. Mas essa discussão não tem sentido se nós não conhecermos e não entendermos esse movimento fundado por Auguste Comte, o positivismo lógico. E vamos começar aqui pelo fundamento desse movimento. Bem, se você puder sintetizar o positivismo lógico numa única ideia, seria esta daqui. Toda e qualquer explicação para os fenômenos origina-se dos dados obtidos a partir da experiência. Assim, quaisquer considerações metafísicas ou a priori devem ser ignoradas. Veja, considerações a priori. Aqui a gente pode encaixar que Comte não era exatamente muito simpático à ideia do conhecimento a priorístico que nós vimos lá em Kant. E ele era bem radical. Quaisquer considerações metafísicas, ou seja, qualquer coisa que não pudesse ter uma explicação originada a partir dos dados que vêm pela experiência, isso daí deve ser desconsiderado. Se você acha que essa ideia fundamental do positivismo lembra muito aquele racionalismo de Spinoza, você não está errado. Leia Spinoza e você vai ver ecos dele aqui no pensamento positivista. Você vai ver aqui essas ideias vindo com uma nova roupagem aparecendo no positivismo. O fundamental aí é o quê? Mais uma vez, aquilo que não pode ser explicado a partir dos dados obtidos pela experiência não é uma forma válida de conhecimento. Então veja que Auguste Comte e seus discípulos, eles, com o seu positivismo lógico, vão radicalizar essa ideia da empiria como a única fonte para que, se aplicando a racionalidade, você chegue a um conhecimento verdadeiro e justificado. Então, a partir desse fundamento, nós podemos identificar os corolários do positivismo. E o primeiro vai dizer o seguinte: todo conhecimento a respeito dos fatos é baseado nos dados positivos da experiência. Por isso que vai ser chamado de positivo. É aquilo que vem da experiência, aquilo que é obtido a partir dessa experiência, isso é, então, algo positivo. Isso são dados positivos. E o segundo corolário é: acima do domínio dos fatos está a lógica e a matemática pura. Ideias de Deus, o Deus cristão ou outro Deus criado, fé, transcendência no sentido que nós vimos desde a antiguidade grega, isso é completamente repelido pelo positivismo lógico. Fora desse domínio dos fatos,
né, que é um domínio estabelecido a partir dos dados obtidos a partir da experiência sensível, o que você vai ter? Deus? Não. Você vai ter a lógica e a matemática pura. Agora perceba, uma coisa importante aqui, principalmente se você é aluno de universidade, e mais em especial ainda se você for um aluno de mestrado ou doutorado nas universidades, professores gostam muito de associar positivismo a modelos quantitativos, a estatística e tudo mais. Porque tudo que usa estatística, usa matemática é de cunho positivista. Isso é uma grande bobagem. Veja que o que esses corolários nos mostram é que a lógica e a matemática entram como um apoio de uma concepção maior que os positivistas tinham. Elas vão ser, principalmente no caso da matemática, vai ser a linguagem por meio do qual você vai expressar essas verdades que você obtém a partir dos dados sensíveis, que vão dar essa ideia, então, dos fatos. Veja que a matemática é uma linguagem. Se você voltar na aula de René Descartes, você vai ver que era isso que ele falava também ao usar a matemática. Então, a matemática, ela não se acopla ao positivismo como algo per se, mas como um meio pelo qual você vai poder expressar essa maneira positivista de enxergar o mundo. Então, voltando aos professores que gostam muito de falar que não se deve estudar estatística, usar modelagem quantitativa para explicar fenômenos, principalmente relacionados ao comportamento humano, que isso daí seria positivista, eles podem até ter uma certa razão nisso daí. Mas o aspecto que eu levanto aqui com você, e eu chamo a sua atenção para isso, é que o uso da matemática não necessariamente será uma concepção positivista. E você tem que entender por que a matemática entra aí dentro do positivismo. Porque senão você vai falar o seguinte, olha, porque o uso da matemática é necessariamente positivista. Eu mesmo tive professores já aí em mestrado, em doutorado, que falavam que uma análise quantitativa de dados é positivista, mas uma análise qualitativa não é. Que métodos quantitativos de pesquisa são positivistas, mas métodos qualitativos não são. E, segundo eles, isso ocorreria porque os qualitativos não usam matemática, o que é uma grande bobagem. Se você pesquisar os métodos e técnicas qualitativos, você vai ver que boa parte deles está baseada em conceitos como, por exemplo, contagem de ocorrências, que geram a famosa nuvem de palavras que tanta gente gosta de mostrar em pesquisa qualitativa. Você vai ver que softwares de análise de conteúdo de entrevistas, como o NVivo ou o Atlas TI, são baseados em algoritmos matemáticos que, por sua vez, são baseados em contagem de ocorrências, ou seja, é matemática sendo usada ali numa técnica ou num método qualitativo. Então, é muito importante dissociar essa ideia de que, por ser matemático, é positivista. Entenda por que o positivismo dá tanto valor à matemática, está dentro de uma concepção. Faça-se aquela pergunta fundamental: por que os positivistas pensaram o que pensaram? Pensaram o que pensaram porque eles estavam imbuídos do motivo religioso básico da natureza da liberdade, e a partir daí eles tinham uma concepção de que a matemática seria uma linguagem perfeita para expressar a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Então a matemática não está aí no positivismo per se. Ela tem um propósito a cumprir dentro da lógica positivista. E é esse ponto que é muito importante você atentar para você não embarcar nessas coisas que muitas vezes nós, professores universitários, acabamos falando e as pessoas acreditam. Então esse é um aspecto que deve ser mencionado. Bem, com base nesses corolários, quais seriam as características do positivismo lógico? Então, há algumas coisas aí que vão se manifestar nessa maneira de pensar positivista, sendo a primeira dela o repúdio à metafísica, ou seja, a qualquer explicação da realidade empírica que escape dos fatos. Perceba aí que o transcendente está completamente fora. Ideias de Deus ou de uma outra divindade qualquer não entram dentro dessa lógica positivista, porque não são fontes válidas para se chegar ao conhecimento dos fatos. É apenas aquilo que vem da empiria que pode ser aceito dentro dessa forma de pensar e de se ver o mundo. Então, há também foco em uma visão totalmente secular da realidade. Isso é,
que rejeita qualquer tipo de crença religiosa naquele seu sentido comum, não no sentido adotado por Hermann Dooyeweert, que nós já vimos aqui nas aulas anteriores. A ideia é o seguinte: crenças religiosas são superstições. Olha o eco de Spinoza aqui no pensamento positivista. Essa religiosidade, no sentido comum aí do termo, né, vinculado a manifestações institucionalizadas dessa realidade, catolicismo romano, protestantismo, budismo, kardecismo, o que quer que seja, isso daí não pode ocorrer. Não pode ocorrer porque não é válido. O foco positivista é uma visão secular da realidade, ou seja, o que existe é apenas o imanente, o transcendente é negado. O transcendente não interfere na forma de entender o imanente. E por aí você vai perceber que essa maneira de pensar do positivismo lógico é influenciada pelo ceticismo de autores como Sextus Empíricos, lá da Antiguidade, o Guilherme de Ockham, ou William de Ockham, que foi um cético da Idade Média, e claro, um que nós já vimos aqui, David Hume, já na Idade Moderna. Então, essas características do positivismo estão fundamentadas naquela forma de ver o mundo. O entendimento da realidade, o conhecimento da realidade tem que vir daqueles dados que são apreendidos pelos sentidos. É isso daí a base. E, mais uma vez, a matemática entra nessa equação como uma linguagem por meio da qual isso pode ser adequadamente expressado. Então, dentro dessas características gerais de positivismo, vamos ver o que o Comte realmente vai propor. E você vai ver que ele é bem radical. Se você achou Spinoza muito radical, você vai ver que o Comte vai na mesma linha do Spinoza, numa época diferente, mas seguindo aquela toada do pensador holandês. E o Comte vai estabelecer que o desenvolvimento intelectual ocorre em 3 fases. E olha que interessante como esse processo proposto por Comte reflete essa maneira positivista de ver o mundo. Primeira fase é a chamada fase teológica, que ocorre quando as pessoas atribuem os fenômenos naturais à ação de divindades ou poderes sobrenaturais. Para o Comte e para os positivistas lógicos, essas crenças num Deus que interfere na sua criação, num Deus que tem uma vontade que se manifesta na criação, num Deus que decidiu isso, um Deus que decidiu aquilo, isso daí é um desenvolvimento intelectual teológico, que na visão do Comte e dos positivistas lógicos é um conhecimento rudimentar, é um conhecimento supersticioso, um conhecimento que deve ser superado. As pessoas não podem ficar presas a essa fase teológica, porque ela é muito rupestre. Então, o pensamento humano, com a sua racionalidade, que é capaz de entender a realidade a partir daquilo que ele percebe, você tem que caminhar para frente. Então, esse conhecimento teológico, na visão do Comte, dos positivistas lógicos, é o conhecimento daquelas pessoas rupestres, aquele conhecimento dos supersticiosos. Mais uma vez, olha o Spinoza aparecendo aí para nós. Superando essa fase aí, nós temos a fase metafísica, que não é também lá muito elogiada pelos positivistas lógicos, mas é uma fase na qual as pessoas atribuem os fenômenos naturais a poderes impessoais, qualidades ocultas, forças vitais ou princípios internos. O Comte vai falar o seguinte: olha, a fase metafísica é menos pior do que a teológica, porque na teológica o pensamento das pessoas é tão rupestre, mas tão rupestre que elas acreditam em divindades. Na metafísica é um pouco menos pior, porque essas pessoas vão atribuir fenômenos naturais a poderes impessoais, né? Não fica naquela ideia das divindades. E o Comte vai falar o seguinte: mas é uma fase que também precisa ser superada, né? Na visão do positivismo lógico, veja, profundamente calcada naquela ideia que o transcendente deve ser rejeitado como conhecimento verdadeiro e justificado. Então, tanto a fase teológica quanto a metafísica, para Comte e os positivistas lógicos, são fases a serem superadas. E superadas por quê? Pelaquela fase que é a mais elevada e a única válida no desenvolvimento intelectual, que é o que eles chamam de fase científica ou positiva.
que ocorre quando as pessoas abandonam suas crenças das fases anteriores e buscam explicar os fenômenos exclusivamente por meio do método científico. E o objetivo, nesse caso, é encontrar leis gerais que os regem. Então, se você lê isso daí, essa terceira fase, você pensa assim, puxa, parece o meu curso de graduação, de mestrado, de doutorado, de especialização, de MBA, então você entendeu a influência positivista dentro das universidades, dentro da maneira de pensar, e já percebeu que a matemática... Veja que eu apenas mencionei a matemática, mas eu não estou tratando a matemática aqui como algo que tem um fim em si próprio dentro do positivismo. Veja, a ideia é que a matemática é apenas uma linguagem para expressar essas ideias positivistas, mas o cerne do positivismo aparece aí para nós. Então, aquele seu professor que fala que métodos quantitativos de análise são positivistas e têm que ser evitados ao se utilizar métodos qualitativos que supostamente não seriam positivistas, você vê aí por essa terceira fase de desenvolvimento intelectual que a coisa não é por aí. Não é questão de usar algoritmos matemáticos ou não que torna aquilo positivista ou não. Existe uma concepção maior por trás daquilo, traduzida pela essa terceira fase aí, que é a científica ou positiva. Bem, e com isso encerramos esse vídeo sobre o pensamento de Augusto Comte e os seus positivistas lógicos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.